vocês? Estamos começando mais um episódio do Café Rios Papo de Mulher e, claro, não podia ser diferente com mais uma história extraordinária, né? Mas dessa vez, essa pessoinha que está aqui comigo, ela está em Itapurá desde 1992. Faz tempo, né? Ela tem uma história linda de contribuição para a educação aqui no nosso município. Ela foi sócia fundadora de uma escola aqui da cidade e hoje ela está aqui comigo. É claro que eu estou falando da Nice Zancanaro. Nice, obrigada. Obrigada. Que delícia tê-la aqui com a gente, que bom. Obrigada por ter aceito, viu, o nosso convite. Mas Nice, conta pra gente como é que foi tudo isso, essa aventura. Em 92, quando a gente veio, já era o segundo mandato de prefeito, então, né? Já havia passado ao município. Mas em 88, antes, eu já havia morado em Cuiabá. Aí o meu marido já tinha trabalhado com o tio dele, esse que adquiriu a colonizadora Itapurá. E quando morava lá, eles vinham para a fazenda. Então a gente vinha para cá. Eu conhecia aqui, chamavam, não era nem Itapurá, era a Vila. Né? Era a Vila. Vila, na época, em 88 para 89. Então eu já conhecia. Aí, como no plantio não deu certo, a gente já retornou para o sul, Santa Catarina. E em 92, o tio Rui, que é o tio do Bianco, fez aquisição, então, da colonizadora Itapurá e chamou, então, o sobrinho para vir para cá. Né? Mas eu conhecia aqui, eu tinha receio de vir, porque eu já sabia como era. Era a vila, né? A vila, Apesar de já ter vila. inspirado o município, Isso, mas ainda isso. tinha a imagem. Então, deixar os pais, né? Então, na época foi assim, um tanto quanto com dificuldade para vir, né? Desafiador, né? Desafiador. E eu não queria vir porque, né? Não, a cidade também que eu morava era pequena, mas também tinha mais conforto do que aqui. Sim. Mas pensando no lado, né, do marido, que também tinha perspectiva de vida aqui, né? E a proposta que o tio fez, a gente então topou. Eu topei, vim junto, mas assim, sempre com um pé lá e outro cá, porque eu também já era professora lá no Sul, tinha, né, meu trabalho. Então, tirei licença e vencimento para vir para cá. Que se não der certo, a gente já retornaria. Né? Sim. E então a gente veio, quando eu vi que Ia ficar. Como diz o meu marido, né? Quando eu saí de lá para vir, eu fiquei chorando, né? De Erval até Cascavel. Aí ele parou lá num trevo, ele disse, olha, a rodoviária é ali, ó. Se você quiser voltar, você pode voltar. Mas a nossa família está aqui, ó, né? Olha só assim, Foi né? muito forte e eu... Com quem ou você para de chorar ou tu volta para trás. Eu engoli o choro, eu disse, não, eu tenho que ir, né, acompanhar. Sim, né? claro. E foi o que eu fiz, então. E daí, então, chegamos até aqui em Itapurá. E a nossa contribuição, então, foi, desde o início, né? Colonizando, tá? Colonizando, não que não tivesse. Eu penso dos primeiros, pior ainda que nós. Exato. Eu já encontrei água encanada, não precisava buscar, né? Fora. Então, Exato. nós já tínhamos água, só que a energia ainda era energia de motor. Gerador, né? Então, gerador, então era mais difícil. À noite se desligava, né? E, então, decidimos ficar. E aqui plantamos e... Aqui estamos colhendo, né, Isso, Nice? plantamos o nosso pé aqui, está aqui até hoje, graças a Deus. E como, né, olhando tudo isso hoje, né, um orgulho de estar aqui e fazer parte disso aqui também. Exato. Eu acredito que deve ser um orgulho e tanto, porque olhar para Itapurá, o que foi quando você chegou e como ela está, e toda hora se desenvolvendo, toda hora chegando gente, saindo, o tempo todo, né? Isso. O tempo todo. E conta um pouquinho, questão você já era professora, né? E aqui você foi sócia fundadora de uma escola. Como é que você começou a se colocar aqui?
Porque normalmente a gente vem, como você, eu também vim acompanhando o marido. Eles já vêm colocados e nós precisamos nos colocar. Isso. Como é que foi esse processo para você, Nice? Antes da escola particular, eu fui em 93, entrei na escola estadual Portinari. Aí, né, o meu marido até falou pro prefeito que eu seria administradora escolar, né? E ele disse, não, temos vagas, se ela quiser na direção. Aí foi um desafio novo também, porque eu conhecia a legislação Santa Catarina e Mato Grosso, para mim, né, era desconhecido. Mas assumi a direção da escola, Escola Portinari. Trabalhei por 2 anos enquanto diretora. Aí depois disso, aí surgiu a assessoria pedagógica do município. Aí então me ofereceram uma vaga, uma vez que eu estava no estado e não era efetiva, né? Mas poderia trabalhar enquanto assessoria pedagógica. E eu assumi. E foi nesse período ali que conheci a Cidinha, comadre, sócia, através da mãe do Bruno, da Rosane. Ai, que legal. Porque eu sempre falava que o meu sonho era ter uma escola. E a Cidinha falou para a Rosane também que ela queria abrir uma escola. E a Rosane disse, então já sei para quem eu vou te apresentar. Vou juntar ali. Isso. Aí, então, conversamos e ela, né, tinha esse interesse. Então, já começamos a ver documentação e surgiram mais 2 novas sócias, né? Blantina, que daí era do Paraná, mas ela estava em Alta Floresta, ela veio para cá. E a Sandra, que era outra aqui, né? Ela morava aqui em Itapurá também. Então, nós éramos em 4. 4 sócios. Aí, em 96, a gente então, criou, em 95 a criação, e em 96 começamos as atividades. Até então eu não trabalhava na escola porque eu era assessora, então. Sim. Mas sempre estava junto com elas, né? E as decisões estavam ali. Então, e a nossa batalha foi bem trabalho de formiguinha, porque desde a matrícula, para se fazer matrícula, foi visita por casa, porque não tinha como você fazer uma propaganda de Não que existe o que a gente tem hoje, né? Não tem, a tecnologia não é. Então, era serviço de formiguinha, e passar nas casas e, né, falando de como seria. Então, claro que os pais ficam com o pé atrás. Alguns, né, pensavam, não, cria hoje e daqui 2 meses fecha e não... E não tem, né? A gente também, né, se fosse comigo, a gente também ia pensar isso. Com certeza. Mas deu certo, foi o ano que a gente conseguiu terminar. Fizemos, e daí foram aumentando, então, né? Então, com isso a gente teve credibilidade, né? E quando a gente começou, trouxemos o sistema apostilado positivo, que essa Cidinha, ela também já trabalhava lá no Paraná. Então, e trouxe, né? A gente trouxe, então, a apostila positivo, que é a que está até hoje, com as meninas que estão na escola. Então, foi dali que surgiu a escola ETEC. A ETEC, né? olha que legal. 30 anos, inclusive, a ETEC fez, né? Já fez 30 de anos. existência, Isso. Não? Nós ficamos 23 anos na escola. Nossa, então vamos falar, saíram recentemente. Recentemente. O que fizeram? O que ocasionou? Vamos parar. Chega, agora vamos entregar para outras poderem seguir. O que levou vocês a fazer isso, Nice? A Cidinha, ela tinha já, ele já tinha esse plano de ir embora, né, para Sinop já há tempos. E então a gente já pensou, não, se uma sai, então vamos sair as 3, porque é pensamento novo, né, como tudo é modernidade e cada um tem um pensamento. Então que se criem novas culturas, pensamentos, né? novas culturas, né, para continuar a nossa história. Então, e que linda história, né? Porque quantos alunos, quantos rostinhos aí, quantos senhorzinhos de 30 anos vocês veem já estão ali e que passaram por vocês. Já tínhamos, né, antes de nós sairmos, já tínhamos filhos dos nossos alunos lá, né? Olha só. Então a gente sempre pensava, os filhos, sim,
Mas os netos não. Não. Até os filhos é Até os aceitável. filhos é aceitável, mas os netos aí nós já. E Já quantos já não estaríamos estão vendo isso, né? Os netos Isso, agora os netos estudando. estão, né? Filhos, né? Por enquanto, acho que só filhos ainda que estão na escola, né? Então, Mas falta aí, pouco para daqui a pouco os netos também começarem. Isso. Então, a escola também foi em função da própria colonização que, né, meu marido veio, porque na época também não tinha... O pessoal que estava aqui não tinha ainda a escrituração dos lotes, então ele veio para acertar toda essa parte, né? E a gente sempre pensando na colonização, trazer novos investidores. Sim. Então, em tudo a gente pensou, né? Sim. A própria escola também, além né, da gente trazer para os filhos, a gente também pensava em trazer novos investidores para a cidade. Até porque, né, você como professora, mãe, né, que você é, então tudo isso contribui, porque você construiu um ambiente onde você sabia que a educação era entregue, não que nos outros lugares não Sim. fosse, mas era seu. Então uniu o sonho, a colonização, uniu tudo junto ali. Tudo junto. Mas mesmo assim, enquanto escola ETEC, eu continuei trabalhando, porque daí a minha licença também venceu, na época dos 6 anos, eu tinha que fazer uma escolha. E surgiu uma permuta. Uma do Mato Grosso, estava em Santa Catarina, e eu aqui. Então a gente fez, até aposentar, nós duas permutamos. Então eu trabalhava no estado, como a Blantina também, ela trabalhava no estado e trabalhávamos na particular. Que legal, Também, olha só. então nós fazíamos trabalho, então trabalhávamos ou de manhã e à noite, mas deixava sempre um turno para a gente ficar na escola. Então, porque lá no início não tinha secretária, nós tínhamos que fazer todo esse trabalho de secretaria, de direção, professor, sempre tudo. Era substituto, era tudo. Faltou o professor, nós estávamos lá, então sempre... Inice, e família, né? Como é que você fazia? Porque assim, trabalhar 3 turnos não é fácil, né? E eu brinco 3 turnos porque é isso mesmo que fazemos até hoje, se deixar. Isso. Como é que você administrou? Filho, marido, trabalho, como é que você fez essa administração? Até porque você e o Bianco já estão com mais de 40 anos casados. Isso, 44. Ainda bem que você não parou na rodoviária, né? Não Graças parei. a Deus. Então, os filhos, eles ficavam... Naquela época, poucos moradores, eles ficavam à vontade, andavam na rua. Meu filho, o José, com 4 para 5 anos, eu andava de bicicletinha sozinho aí na rua. Eles ficavam, brincavam à tarde. E à noite, sim, eu tinha no começo uma funcionária que ficava, ou o próprio banco, então, ficava com eles, né? Então, tinha que dar janta e a sorte que logo em seguida que a gente veio, já tinha telefone. Então, eu sempre, né, na escola também tinha, então a gente sempre, né, e que nem na escola estadual, não era todas as noites, no início que eu iria, né, e nas outras, nos anos seguintes, assim, que já ficaram maiorzinho, então a Bianca, que é a mais velha, então, cuidava do irmão, mas geralmente o Bianco estava em casa, então ele assumia essa parte. Que bom. Mas assim... A maioria eles ficavam sozinhos, tinham que se virar com tarefas. Quando eu podia, eu dava uma orientação, ou final de semana que eu podia pegar. Então a gente pode deixar fazer tarefa sozinho, não tem problema disso, pelo né? menos eu sempre deixei eles serem independentes. Ufa, porque eu faço isso com os meus lá em casa e tem gente que fala assim, como você não senta? Eu não, gente, eles têm que fazer. No início, sim, dava uma orientação. Mas depois disso, agora é com você. Você já sabe ler, você tem que interpretar, você tem que saber o que você tem que fazer. Então, a minha profissão é professora. Eu vou cumprir. O de vocês é estudante. Então, vocês têm que cumprir o seu papel, a sua profissão. Muito bem, adorei. Então, olha, quem faz isso em casa pode continuar, que uma professora de excelência está dizendo pra gente que tá tudo certo. A gente tem que deixar, né? Porque a vida depois também, eles têm que estar, né? Como eu também tive que fazer uma escolha, eles também, a vida cobra isso daí também, né? Exato. Então a gente
sempre pensando em deixar eles mais Independentes, ativos e mas independentes. eu falo isso muito, nós não somos eternos. Não. Adoraríamos, eu adoraria que fôssemos, mas não somos. Não somos. Então eu acho que a gente tem que preparar os filhos para viverem sem nós. Eu falo Isso. que é o principal papel da mãe. É ensinar o filho a viver sem nós, mesmo que isso doa, Isso. mesmo que seja algo intenso para nós, né? Porque eles vão crescer, a gente saiu de casa, você veio, eu vim, nossos pais ficaram. Isso. E eles vão fazer o mesmo, né? Então, é coisa que eu sempre falo como a águia que faz isso, né? Ela ensina o filho a voar empurrando, né? Se ele não vai, Ela empurra, ele tem que, né? Uma hora ele tem que perder o descer. medo e ir, né? Então, E ela põe ele lá lá em no mais alto, cima, né? lá em cima. Exatamente. Então. Então nós temos que soltar. Agora, conta aqui para nós, Nice, mais de 40 anos, qual é o segredo para esse casamento fluir? Claro que teve as suas dificuldades, não estamos falando de perfeição, Não. mas como é que vocês construíram esse casamento tão sólido que perdura e que perdurará muito mais tempo até aqui? Nós namoramos muito tempo, então sempre foi, eu sempre pensava que eu não, que antigamente era uma cobrança muito grande para a mulher, né? Sim. Não ficar muito tempo com a aliança noiva e depois se não dá certo, não. Então eu sempre pensei, então o dia de colocar a aliança no dedo é o dia que marca A data do a casamento. data do casamento. E assim foi. E assim foi. Quantos anos de namoro? 6 anos. Então deu uma boa construção, deu para conhecer o Bianco ali mais ou Isso. menos, né? Nós estudávamos juntos. Então não De vale. quinta a oitava série, nós estudamos juntos. Já o ensino médio, daí cada um foi para um lado. Cursos diferentes, né? Aí depois da faculdade, ele começou um ano, como nós éramos de família muito humilde, a mãe também dizia, se fazer vestibular, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí, então, eu sempre buscando, mas o ano que vem eu faço o vestibular, porque... E se passar, eu vou ter que dar um jeito, né? E foi aonde que eu consegui. Escola lá no interiorzinho, mas eu vou porque eu quero me formar. E sempre falei também com o Bianco, né? Casar também quando nós já estivéssemos com uma formação, para nós Sim. podermos nos sustentar, porque senão não tinha como, né? Exatamente. Então foi o que a gente fez. Aí, no dia do meu aniversário, ele apareceu com a aliança, tá aqui, agora você pode marcar a data do casamento. Olha, que delícia. Foi julho, a gente noivou, dezembro, já casamos, mas já programamos, que eu já trabalhava. Sim, sim. Então, quando terminou das aulas, né? Então, aí eu já podia pensar em sair, daí sair de férias também, né? E foi o que a gente fez, então. Ou seja, construíram o alicerce bem, né? Isso. Não Foi é... bem pensado antes para, né? Não, mas eu falo que eu acredito muito que para dar certo é assim, construir um alicerce. Eu não estou dizendo que a forma como está sendo feita hoje está errado, longe disso. Eu também acho que não. Mas uma estrutura, né? Ter o mínimo de conhecimento do outro, né? Para poder saber se realmente é a pessoa. Porque como eu brinco, né? O namoro é para dar errado. O noivado também é para dar errado, mas o casamento não pode, né? Então, E a gente vê hoje uma inversão. A gente começa com o filho, depois a gente junta, Isso. aí a gente tenta ver se vai dar certo, aí depois, por último, a gente vai ver se a gente casa. E aí nos está se perdendo um pouco dessa essência. Né? A mulher tomando a frente, porque muitas vezes o marido não consegue, e aí passa a ser, tá invertendo papéis. então, aí a gente, né, como você diz, nem tudo são flores. A gente passou por dificuldades, por, né, desentendimentos, porque somos diferentes. Sim. Apesar de não nos conhecermos, mas é até você ter um ponto de equilíbrio. Até onde eu posso ceder, até onde ele pode ceder. Exatamente. Então, a gente tem que
Nesse ponto, o que deu, a gente conversa muito, né? Então, eu acho que é esse que é o segredo de Conversar. conversar. Tem que ter conversa, diálogo para, né? Você tem que estar parando as arestas, né? Onde se pode, onde não pode, vamos até ali, vamos até aqui, então... Exatamente, mas sempre com uma comunicação, né? Isso, é comunicação. Comunicação, ela é tudo, né? E o comunicar, que é uma das coisas que hoje eu recebo muito casais dentro de consultório, ela não me escuta, tudo que eu digo ela não me compreende, ela não entende. E aí eu tento explicar que comunicação não é falar. Para a comunicação acontecer, tem que existir uma compreensão. E muitas vezes os casais eles não sabem nem entender o que está sendo dito. E eu coloco assim, tudo a gente tem que se colocar no, No lugar do... no lugar do outro, que daí você começa a entender. Se fosse para mim, como seria? Né? Exatamente. Então, eu acho que ser humilde para, se estou errando, é pensar, repensar, não digo que a gente está certo 100%. Exato. Não, nem Muitas vezes a sempre. gente tenta, né? Eu estou com a razão, mas daí você para, pensa, reflete, né? Então você tem também saber voltar e dizer, não, você estava certo, né? Exato. E tá tudo bem pedir Tá tudo desculpa, bem pedir tá tudo bem desculpa errar, também. tá tudo bem você ficar de bico 2, 3 dias, né? Principalmente nós mulheres, né? A gente gosta desse, né? Isso. Ficar de bico ali, meio assim, mas desde que no final conversemos, nos entendemos e que para que a gente possa evoluir. Até porque a hora que vier os filhos, a comunicação tem que estar muito bem harmoniosa, em harmonia, Tem que porque estar em harmonia, porque senão duas palavras, exatamente, porque a hora que nasce os filhos, a tendência da mulher é ir para o lado da criança, porque ela precisa proteger aquele ser, e o marido é sair para trabalhar, porque ele não aguenta o choro dentro de casa. Né? Mais ou menos isso. Então, o entendimento, a compreensão para saber o momento, para entender que é uma fase, que depois passa, depois volta de novo quando tem um outro filho. Isso. Né? Então a comunicação ela é um pilar essencial, Isso é verdade. né? E a parceria também, aqui assim, olha você abriu mão, tava chorando, tava sofrendo, mas na hora que abriu mão, tá bom, eu entendo, eu preciso seguir. É que a gente pensa assim, os pais, você está largando, não é? Não, Não é, é que a gente parece que está abandonando, mas não é abandono. não é não. Você está seguindo o seu caminho. Você fez uma escolha, como os nossos pais, como você falou antes, nossos pais fizeram. Sim. Nós fizemos, nossos filhos também vão fazer, né? Exatamente. E nós vamos ficando e vai crescendo e assim nós vamos caminhando. Né? Então é isso. É por isso então, ó, quer um casamento saudável? Namora, conhece primeiro. Quando noivar, não fica esperando 10 anos, não, né? Tem que ser. Marca a data, o noivado. Inclusive, eu fiz uma série dessa no Instagram falando sobre isso. O noivado é a preparação. Então, é para quando marca a data, quando vamos casar, Isso. onde vamos morar, o que vamos fazer, né? Então, pega essa e ó, vamos para frente e casamentos mais saudáveis, né? Por favor. Nice. Agora vamos lá, já que você é, né, fundadora, né, colonizadora, me conta a história do Canecão. Como é que começou o Canecão? Pois é. Que hoje é o lugar que todo mundo adora. Onde você tá? Adora. No Canecão jogando futebol. Na época, então, quando a gente não tinha onde a gente ia no domingo, o que ia fazer? Meus maridos jogar bola. O que ia fazer? Os filhos só ficar só em casa? Não, vamos junto. Então nós íamos junto para o campo. Sim. As crianças brincando lá para lá e nós mulheres sentadas lá tal. Aí a gente começou a fazer amizade com, né, dos que jogavam, que deles formaram, o melhor já tinha. Acho que quando o Bianco veio já tinha o como é que se chama? O grupo, né? Sim. Que era dos veteranos. Aí ele participava desse. E nós começamos a conversar com uma mulher, com outra, fiz amizade. E o que a gente vai fazer?
os domingos que nós teríamos que ter alguma coisa. Sim. Aí, poxa, se tivesse uma piscina para nós irmos, né? Poxa, seria legal para as crianças, para a gente, né? Para ter brincadeira. E a gente começou a conversar, vocês bem podiam fazer piscina para nós, né? Que nós merecemos. E o que que a gente vai ficar fazendo? E eles levaram isso adiante, a conversa, e já no ano seguinte já criaram o Canecão, então, e logo foi puxado, né? O chamado capital ali, e começando a piscina, que tem até hoje, que daí nos domingos, daí pelo menos a gente ia, né? Tinha um onde clube ir, de diversão. tinha um clube, aí nós jogávamos baralho, enquanto os homens jogavam. Claro, também temos que ter diversão, né? E começou a ter almoço aí nos domingos, daí a gente também tinha, né? Mais diversão e, pelo menos em casa, dava um pouquinho mais de sossego, né? Para as panelas também. Íamos lá almoçar e as crianças, então, tinham aonde ir, se encontravam, né? E então, uma piscina e surgiu, então, o Canecão, que está lá até hoje. Que legal! Também. E surgiu assim, de papo, de conversar, de pedir, de falar. Da necessidade, da cidade ali dentro. Nós ficamos lá, né, do lado do campo, com uma pipoca, um chimarrão, né, que se levava. Sim. Então, e surgiu o Canecão e está aí até hoje, que também. Os homens vão jogar futebol, existe janta durante a semana, tem, né? Tem. Então, a gente fazia também bailes, né, para poder angariar fundos, né? Tanto que uma ala lá do Canecão não tinha dinheiro, né, para fazer a cobertura. Então, naquela época era tudo palha, né? Sim. Tudo cobertinho de palha para poder dar uma tranquilidade. Isso, tranquilidade para a gente também, né? Os dias de calor, que para nós não é diferente, né? Então, aí surgiu também o Canecão. E a gente trabalhou muito, né? O Bianco na diretoria, ele ficou de presidente. Então a gente fazia bailes para poder, né? Angariar fundos. E fritando batata, pastel, era, sabe, para gostoso trabalhado. É o que eu brinco, né? Não, nada é de repente, né? Não. É como dizer, tu trabalho de formiguinha, né? É formiguinha, todo dia uma coisinha e... tudo tem que ser construído, né, Nícia? É um degrauzinho de cada vez. Às vezes a gente chega com muita sede ao pote de querer tudo para ontem, né? Hoje a gente vê muito isso, esse imediatismo, né? É tudo para ontem, eu preciso tudo para daqui a pouco, para agora. Ou para ontem, dizem, né? Para ontem. Para ontem. E não é assim. Não. Não se constrói nada no ontem, né? Para nós foi mais difícil, é como eu falo. Os primeiros foram pior, a gente já veio, já tinha alguma coisinha, né? Então, a energia, a água. Depois que veio o Linhão, então melhorou ainda mais, né? Melhorou mais. Então, é sempre uma transformação. E todo mundo buscando melhoria e né? Trazendo melhor qualidade de vida, né? Então, é legal porque quando eu escuto as histórias, porque eu cheguei em Itapurá tem 3 anos e pouco, então eu já peguei Itapurá muito bem, obrigada, né? Desenvolvido, asfalto e tudo mais. Mas quando a gente escuta as histórias, você fala quantas pessoas em prol da mesma coisa, de crescer, de desenvolver, de ajudar, porque era uma ajuda mútua, né? Que se tinha, porque ninguém tinha nada. E tínhamos o mesmo sonho, né? Compartilhávamos da mesma vontade de fazer isso aqui dar certo. Né? E como deu, né? E como deu, exatamente. Olha, hoje, né? A gente diz, meu Deus, parece mentira que... né? Nós 33 anos que estamos aqui, né? Então, hoje a gente se sente super bem, é a nossa casa, né? Exato. É a nossa casa. Você consegue se imaginar voltando, morando lá? A gente vai, passeia, mas logo a gente já quer voltar. Antes, quando saía do asfalto para pegar a baiana, que a gente fala ali. Sim, ali a baiana, que agora está toda asfaltada. Né? Era só chão. Meu Deus, que vontade de voltar embora, né? Que poeira. Quando era poeira, era barro.
Aqui nós não temos muita opção, Não, né? não tinha opção. Hoje a gente tem um pouquinho mais, mas mesmo Nós assim, temos- ou é poeira, ou é barro, barro. Não tem. Eu brinco muito, eu tenho essa memória. Quando eu cheguei em Itapurá, a primeira vez que eu vim para visitar foi em janeiro, finalzinho de janeiro de 2022 e em fevereiro, já na primeira semana, nós mudamos. E eu cheguei na época de chuva. E aí eu lembro que eu olhei, gente, aqueles carros tudo sujo, eu falava, meu Deus do céu, que é isso? E começou, aí meu marido olhou e falou assim, que é isso, o quê? É Você vai ver, trabalho. é trabalho. E a gente assusta e depois que tá aqui, eu falo por mim, não dá vontade mais de ir embora. Né? Por mais que a gente tenha saudades, até a gente vai falar um pouquinho disso, né? Como é que ficou a família lá embaixo? Né? Como é que você... A minha tá toda lá. E ninguém quer subir e acha que a gente está aqui muito excluído do mundo, né? Vamos brincar assim. Mas como é que você fez para driblar a saudade? Porque hoje está fácil. Hoje você vai a Sorriso, você tem um aeroporto, Sinop você tem, Cuiabá, se não tem condições, você tem um ônibus, um carro. Antigamente não era tão simples assim. Como é que você fazia nisso? Como é que você fez? Só final de ano, a gente nas férias, né? De janeiro, então a gente descia, então era uma vez por ano, só. Uma pelas condições também, Sim, condição claro. financeira, você E não pela tem como, e distância outra também, pela né? distância. Então nós íamos passar o Natal, o primeiro de ano, a gente já ia passar, né? E que a minha sogra e meu sogro moravam na mesma moravam na mesma cidade, então estavam com eles lá, né? Sim. Então era só nessa época que a gente ia. Né? Eu falo que quanto mais nós fazemos coisas que nos agradem, nem você construindo uma história que hoje você deixou o legado, né? A Anice Zancanaro é a fundadora, sócia fundadora da ETEC, a escola que todo mundo conhece, todos passam por ali, né? Você deixar um legado e poder ir envelhecendo e vendo e vivenciando tudo isso é a coisa mais linda que tem. Eu falo que é gratificante quando eu vou justamente nas lojas ou né, no comércio, aí os alunos também, que foram meus lá da estadual, aí eles já me dizem, oi, prof. Ainda, né? Oi, prof. O prof nunca vai morrer, né? Não, O prof então, nunca vai morrer. é isso que a gente, né? Então, que a gente criou memórias, né? Tanto para a gente Exato. quanto para eles, então, Criamos criamos memórias. Nós fizemos um bate-papo com a dona Lourdes, né, na temporada passada, e ela falou exatamente isso. O que é passar pela vida se você não deixar um legado, não deixar uma memória? E realmente tem razão. Porque é tão gratificante você passar na rua e falar que você fez parte da vida daquela pessoa. Isso. Ou que você escuta, nossa, prof, você mudou a minha vida. Lembra quando você falava isso? Só que na nossa época a gente era mais assim, quando a gente criou a escola, e nossa, enquanto Cidinha, Blande e a Sandra, nós tínhamos aquela educação assim, mais conservadora, mais rígida, como a gente Foi como a educada. gente foi educado. Então, com mais rigidez, né, com maior cobrança. Eu disse, então hoje eles entendem por que que a gente era mais assim, enérgicas, não é porque era bravas, não. Tinha que ter uma linha, a gente pensava nisso, que tinha que ter essa linha, e nós tínhamos que seguir, para não, né? Não desviar. Não desviar, e nós também tínhamos que ter uma linha para seguir, senão Exato. se faz para um, não faz para outro, a gente não faz distinção. Exatamente. Então são filhos, a gente sempre considerou como filhos. Agiria como se fosse na casa da gente, chamar a atenção de um aluno o filho precisa ser chamado a atenção, a gente chama o aluno também. Então, Não, com certeza, aquilo que vocês tá fazem errado, parte da isso. nossa vida, porque normalmente hoje se entra na escola com 1 ano e meio, na minha época era com 6. Mas falar que você entra na escola aos 5, 6 anos, né? E sai da escola no auge dos seus 15, 17 anos ali, né? Quando sai muito cedo, é um tempinho bom, né? Que todo dia a gente tá lá, todo dia é a tia da cantina, é a prof, a gente vive.
Eu tenho memória da escola, que eu estudei numa única escola lá em Jaú. Eu tenho memória até hoje. Às vezes eu abro o site da escola e começo a mostrar para meu filho, ó, aqui, aqui era não sei o quê. Nossa, o infantil não mudou até hoje, o uniforme é o mesmo até hoje. Olha. Então é gostoso porque você cria memórias. A escola é um lugar de memória. É o segundo lar, né? Porque a Exatamente. maior parte do tempo é na É escola. ali. Você De casa à escola. A escola, exatamente. Então hoje você vê que, né, a importância da família estar junto na escola, de todo mundo trabalhar na mesma língua, né? Isso. A família tem que estar junto. Ela tem que estar junto, não é para Pra- delegar, não. Isso, né? Então, é o que a gente sempre cobrava também, é a participação dos pais, né? Sim. Tanto que na nossa época ali, voltando à escola, nós fazíamos gincanas com os pais participando, eles tinham que, né, nós fazíamos provas, tarefas Sim. que os pais tinham que estar junto. Porque é essa integração que faz com que a criança também veja a participação e o interesse do pai enquanto, né, o bem-estar do filho. E é isso, criar memórias. Então a escola é fundamental. Fundamental. Nice, para a gente encerrar aqui esse bate-papo tão gostoso, eu queria encerrar olhando um pouquinho para o lado do relacionamento. O que você diria para as mulheres que estão aí, batendo cabeça, tentando investir numa relação? Qual é o que é o conselho seu, né, de uma mulher que já está casada há mais de 40 anos? É como eu falei no início, a conversa tem que ter o diálogo, tem que ser aberto, tem que colocar, a mulher tem que colocar também o que ela acha, o ponto de vista, nem que seja no começo discordado, mas depois tem que se chegar num determinado, né, num denominador comum. Mas é o diálogo, tem que conversar e a mulher também tem que dar abertura para o marido conversar, assim como ela também, que a mulher fala mais. Sempre. Ela vai falar mais e não é por... A gente diz assim, não, hoje em dia, não, porque ali não brigou, tal, eu vou sair de casa. Não. Você tem que refletir, pensar, como diz, volta de novo, vamos discutir, vamos ver o que está errado, meu ponto de vista é esse, qual é o seu e vamos ver aonde que nós podemos melhorar. Exatamente, né? Não é ir pro lado mais fácil. Não. Seria tão Separar é fácil. sempre mais fácil. Mas não é por aí, né? Então, Exatamente. não é por aí. É conversando, sim, é diálogo. E os dois, como a gente fala, né? Falar a mesma língua. E também, como a gente teve os 2 filhos, eu tenho um neto, o neto também traz Ai, que vida, delícia. né? Exatamente, Traz que vida delícia. para casa. Então, é renovação, porque até então os filhos tinham saído também e voltaram, né? Voltaram para casa, saíram estudar e voltaram. E o neto também é o que dá, Então traz agora, essa vida. agora você está aproveitando que é ser mãe, né? Isso, porque até então eu não podia ficar, né? Agora- Acompanhando. Agora eu faço aquilo que eu gostaria de ter feito com os meus Exatamente. filhos, mas não. Então agora eu tenho, né? Dou graças por ter essa oportunidade, então, de fazer para o meu neto. Exato. Mas é isso, é o diálogo mesmo e pensar, né? Que a vida é assim, não tem. Como eu penso assim, e é o que é real. A felicidade não dura para sempre, mas nem a tristeza dura para sempre. Ainda bem, né? E graças a Deus. Né? Mas, então a gente busca. E Quando felicidade, não eu falo que não é ter, vamos dizer assim, viver feliz, esplêndido, naquela explosão. Não, a felicidade ela tá na sua paz exterior, interior, perdão. Ela tá na sua tranquilidade, em você poder chegar em casa num dia cansativo, porque os dias são cansativos, e poder você se sentir segura dentro daquele ambiente. Felicidade vai muito além do que as pessoas pensam, né? Que é só momentos bons. Não, ela é uma soma do todo. E divisão de tarefas também é muito importante, porque até então, logo que a gente casou, era assim, o marido não podia lavar louça, porque então naquela época, Deus o livre, o marido fazia um trabalho, Manual né, de casa, né? casa. Não, hoje em dia, né, os maridos, a gente vê hoje, ajudam a trocar a criança, cuidam, pegam antigamente. Não, eu ficava só para a mãe, era serviço da mãe. Eu, no começo, foi assim. Sim.
Meu marido não pegava, né? Então, a divisão de tarefas também é Quebrar muito esse importante. paradigma, porque Quebrar o paradigma é de importante. não é só mulher, ela também trabalha fora e tem as suas obrigações em casa. O marido também trabalha, ele também tem que ter as suas E outra, tudo obrigações que em é casa dividido é também. menos pesado, né? Menos pesado, a carga A fica bem carga fica mais leve, mais você fica leve, mais mais leve. disposta, mais feliz, né? E também, assim, eu acho que a religião, seja qual for, e eu acho que buscar Deus também Fé. qualquer uma delas, né? Ter fé, e eu acho que é aí que você começa a alinhar mais, né? Certo. Que a gente também participou, né? Voltando ali da igreja, a gente participava da igreja, eu participo da PAI, então eu acho que a gente tem que também se doar, né? De uma forma para a comunidade. E é o que a gente Exato. sempre fez aqui, quando o nosso propósito foi fazer Crescer? crescer, mas eu também tenho que contribuir para isso crescer, né? Com certeza. O tempo todo. Não adianta só eu Isso, querer. não, Eu também tenho que doar. também. Não importa de que maneira, Isso. a que condições, né? O importante é que você faça algo. Até pra gente se conectar com nós mesmos. Eu falo que quando você ajuda o outro ou serve, de alguma forma você se conecta com você. Você se descobre também. E isso contribui para o seu próprio crescimento pessoal. Vai contribuir para a sua felicidade, vai transformar a gente em pessoas mais felizes. É a sua história, né? Então, é a história. Exatamente. História é história. História é história. Mas antes da gente encerrar, nós vamos fazer a nossa brincadeira, Nice. Aqui tem papeizinhos, tá? E eu vou pedir para você tirar um papelzinho e dizer para nós o que essa palavra significa para você ou construir uma frase em cima disso. Vitória. Bonita palavra. Bonita palavra. Eu acho que hoje eu posso dizer vitória, por tudo que a gente fez. Então, nos tropeços da vida, tentando acertar, errando, mas levantando e buscando, Vitória. é vitória. Que delícia, que gostoso poder escutar que a gente pode falar isso, né? Que delícia, que honra. Bom, Que honra. Nice, muito obrigada. De coração, obrigada mesmo por ter aceito, por ter vindo, por ter contribuído Obrigada. tão lindamente com a sua história aqui pra gente. Que gostoso, que bom. que bom E contribuir. estamos encerrando mais um episódio nosso do Café Rios e te vejo no próximo. Um beijo, até mais. Até. Acabamos!